Fala pessoal, nós tivemos um probleminha aí, a bateria da câmera acabou, mas vamos continuando de onde a gente parou, tá? Princípio da igualdade, paridade de armas, já falamos, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes, tá? Deve haver uma isonomia no tratamento entre a defesa e a acusação, paridade de armas. Princípio do juiz natural, muito importante, pessoal, artigo 5º da Constituição Federal. Não haverá juiz ou tribunal de exceção, tá? Estabelece que ninguém será processado nem sentenciado senão pela própria autoridade que é previamente competente. Eu não posso criar um juízo específico para julgar determinada pessoa. A conjugação desses dois dispositivos nos revela o princípio do juiz natural. Trata-se de um princípio implícito no texto constitucional. Lei processual que altera regras de competência. A modificação da competência em virtude de lei que altere em razão da matéria não viola o princípio do juiz natural. Veja, em razão da matéria, competência absoluta. Observa-se nesse ponto o princípio da aplicação imediata da norma processual penal que está contida no artigo 2º do Código de Processo Penal. Aqui está ele. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, pessoal, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre vigência da lei anterior. Princípio do promotor natural, pessoal. Não há previsão expressa na Constituição Federal do princípio do promotor natural, pessoal, o que provoca uma discussão grande no meio doutrinário. Porém, a doutrina, em sua maioria, tende a reconhecer que o princípio está implícito no texto constitucional como uma garantia decorrente do princípio do devido processo legal. Tudo bem? Princípio da publicidade está consagrado no artigo 93 da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e serão fundamentadas todas as decisões sobre pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes, aos seus advogados ou somente a estes, somente aos advogados. Nos casos, a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Tribunal do Júri, pessoal. A Constituição reconhece a instituição do Tribunal do Júri, deixando para a lei a sua organização de acordo com o artigo 5º. Veja, é reconhecida a instituição do júri com a organização de que lidera a lei, assegurados. Letra B, o sigilo das votações. Entre as garantias ao júri está o sigilo das votações, não se aplicando, portanto, em relação ao voto de cada jurado, o princípio da publicidade. Princípio do duplo grau de jurisdição. Não tem expressa previsão na Constituição Federal. Contudo, segundo a doutrina, a estruturação do Poder Judiciário é composto por juízes de primeiro grau e por tribunais, o que revela que na nossa Carta Magna, implicitamente, adotou o princípio do duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é previsto somente expressamente no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto José da Costa Rica, tá? Pacto de São José da Costa Rica. Princípio da duração razoável do processo e da celeridade processual. Esse princípio, os dois estão esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
na sua tramitação. Princípio da proporcionalidade, muito importante. É um princípio constitucional que é implícito, pessoal. Não está expressamente previsto. Entre os doutrinadores, existe uma divergência acerca dos seus fundamentos. Primeiro, alguns entendem que ele decorre do princípio do Estado do Direito. Outros entendem que decorrem do princípio do devido processo legal. 3. Há aqueles que entendem que tratam-se de um princípio autônomo. 4. Outras fundamentações, tais como o princípio da igualdade, que é a essência dos direitos fundamentais. Alguns outros doutrinadores entendem que não se trata de um princípio, mas sim de uma regra, pessoal. O princípio da proporcionalidade é um estado ideal de coisas que deve ser atingido, é uma meta que deve ser atingida. Com base nele, qualquer intervenção em direitos fundamentais somente pode ser feita previamente, pessoal, se forem examinadas e garantidas as máximas dos subprincípios. Quais são os subprincípios do princípio da proporcionalidade? Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Que seria a adequação? Será satisfeita se a medida restritiva for apta a alcançar o fim constitucionalmente legítimo, buscando com ela exatamente isso. Somente se admite a restrição de um direito fundamental se a medida adotada for apta a alcançar o resultado pretendido. Adequação, tá? Por exemplo, se o objeto é evitar um risco de uma fuga, não se mostra adequada a medida cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Tudo bem? Proporcionalidade em sentido estrito é uma ponderação, um balanço entre a restrição causada ao direito fundamental e a finalidade. Veja, se finalidade buscada com o seu emprego, é feito um sobesamento colocados na mesma balança entre os danos causados com a aplicação da medida e os resultados. Necessidade. Entre as medidas possíveis e adequadas, nós devemos escolher a menos gravosa aos direitos fundamentais atingidos. É também denominado de princípio da intervenção mínima. Tudo bem? Por exemplo, se a prova pode ser obtida por meio de depoimento de testemunhas, não há a menor necessidade de eu intervir na privacidade do indivíduo por meio de uma interceptação telefônica. Tudo bem? Fechamos aí o princípio da proporcionalidade e as suas 3 vertentes. Falta mais uma. Proporcionalidade em sentido estrito é uma ponderação entre a restrição causada ao direito fundamental e o fim buscado com o seu emprego. É feito um sobesamento entre os danos causados entre a aplicação da medida adotada e os resultados com que eles são auferidos. No âmbito do processo penal, pessoal, entre esse juízo de ponderação, opera-se o interesse do indivíduo na manutenção da sua liberdade individual. Tudo bem? E o interesse estatal na tutela dos bens jurídicos protegidos pelas normas penais. Por exemplo, a decretação de uma prisão preventiva do acusado pela prática de crime apenado com pena que, se condenado, será possivelmente cumprida em regime aberto. Não existiria uma proporcionalidade nesse deferimento desta prisão. Tudo bem? E outro princípio, inviolabilidade domiciliar, muito importante. A casa, ela é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar sem o seu consentimento do morador, salvo, preste atenção nas exceções, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia, por determinação judicial. Tudo bem? Em caso de flagrante delito, até a noite. Beleza? Terminamos aqui, pessoal, as disposições constitucionais do processo penal e agora nós vamos entrar num tema muito importante, que é o tema do inquérito policial. Só vou arrumar aqui, pessoal, só um segundinho.
Inquérito policial, pessoal. O que nós vamos falar sobre inquérito policial? Primeira ideia: quando ocorre um fato delituoso, o Estado ele inicia a chamada persecutio criminis. O que a persecutio criminis visa? Apurar, processar e fazer o direito do Estado de punir, ius puniendi. Essa persecução, ela se ocupa de duas fases. A primeira fase, a pré-processual, chamado de preliminar ou inquisitiva, é justamente o inquérito policial, que nós vamos estudar, e uma segunda fase, que é a ação penal, que é submetida ao contraditório e à ampla defesa, que não estão inclusos na fase do inquérito policial. Então, o inquérito é um mecanismo utilizado pela autoridade policial para elucidar a prática de infrações penais e a sua autoria. Artigo 4º do Código Penal. A expressão infrações penais engloba tanto o crime como as contravenções penais, tendo em vista a ideia bipartida de infrações penais. Tudo bem? Continuando a ideia de inquérito, a investigação criminal é um gênero do qual é espécie o inquérito policial, cujo objetivo do inquérito é formar um lastro probatório para a segunda fase da processual, a chamada ação penal. Há outras formas de investigação penal que não o inquérito policial, por exemplo, a CPI, a executada pelo Ministério Público, pelas autoridades militares, por exemplo. O inquérito policial é apenas uma delas. Comissões parlamentares de inquérito, tá? Procedem às investigações de grande vulto, pessoal. Caso constatem a existência de um crime comum, enviarão ao MP, que formulará a denúncia. Inquérito civil, lá do Ministério Público, pessoal. Ele é presidido pelo Ministério Público. Visa colher elementos para a propositura da ação civil pública, de responsabilidade pelos danos do meio ambiente, histórico, turístico. Investigação pelo MP. Temos a teoria dos poderes implícitos, que diz que o MP pode investigar. Quem pode mais, pode menos. Tudo bem? Qual seria a natureza jurídica do inquérito policial? A natureza jurídica do inquérito policial é de procedimento administrativo. Notar que o procedimento administrativo é diferente de um processo administrativo. O inquérito policial é um procedimento administrativo de natureza inquisitiva. Ele é escrito e é sigiloso em regra, tudo bem? Essas características são importantíssimas que vocês saibam. Qual a finalidade do inquérito, pessoal? Instruir a ação penal. Veja, as centrais de inquérito, elas ganham cada vez mais relevância. Com as centrais de inquérito, o processo sai da delegacia e vai para as centrais de inquérito, que pode ou não oferecer a denúncia. Assim, os riscos de o juiz se tornar parcial. Essa triagem, feita pelo MP, é muito bem vista para o ordenamento jurídico. Tudo bem? Então, guardem essas informações. Procedimento administrativo, de natureza inquisitiva, escrito e sigiloso. Características do inquérito policial, pessoal. Tá? É um procedimento escrito, como regra. Está lá no artigo 9º. Autoritariedade. Ele é realizado pela Polícia Judiciária. A atividade investigatória é atribuída no âmbito estadual à Polícia Civil, pessoal, dirigida pelo delegado, e no âmbito da Polícia Federal ao delegado federal. Tudo bem? Veja, é um procedimento sigiloso. O sigilo é crucial para a elucidação dos fatos. Temos a exceção a essa característica, a súmula vinculante 14 do STF. Não se pode opor o sigilo do inquérito aos advogados, pessoal, uma vez que eles devem conhecer o que pesa sobre o cliente. Eles têm esse direito. Os clientes poderão ter acesso ao que já estiver documentado, exclusivamente ao que estiver documentado, sendo que as medidas de busca e apreensão e mandado de prisão não cumpridos podem ser acessados sob pena de eficácia de ruína
da eficácia das investigações. Somente o que está documentado e está nos autos dos advogados terão direito. Outra característica do IP, oficialidade, pessoal. Veja, não confundam oficialidade com oficiosidade. Oficialidade. O IP é conduzido pelo Estado na pessoa do delegado de polícia, não podendo uma pessoa comum proceder com as investigações. Já a oficiosidade é uma outra coisa, não é oficialidade. O delegado de polícia, ele atua de ofício diante a situação de uma ocorrência. De ofício, ele não depende de ninguém para instaurar o inquérito. Exceções ao princípio da oficiosidade: queixa-crime, né, quando é ação penal privada, e ação penal pública condicionada à representação. É preciso aguardar a representação. Outra característica, autoridade. Cabe ao delegado conduzir as investigações, sendo assim chamado autoridade de polícia. Tudo bem? Características do IP: ele é sigiloso, ele é dispensável, o Ministério Público pode oferecer a denúncia independente do inquérito, ele é escrito, ele é inquisitorial, não há contraditório ou ampla defesa em regra, ele é oficial, nós já falamos, ele é oficial e ele é indisponível. O delegado não arquiva inquérito policial, pessoal. Jamais. Delegado não arquiva inquérito policial. Outra característica, indisponibilidade. Uma vez começado, a autoridade policial não tem o poder de arquivar os autos investigativos, somente podendo pedir o seu arquivamento para a autoridade judicial. O juiz é o único que pode arquivar. Ele é inquisitivo, como o próprio nome deixa claro, resquícios de uma inquisição. Ele é feito de forma discricionária, ele é praticado de uma forma livre, que o delegado vai decidir dentro da sua conveniência e da sua oportunidade. Não há contraditório e ampla defesa em regra. Dispensável. As provas do crime podem ser encontradas de outra maneira a não ser pelo inquérito, tá? Não é imprescindível para a propositura da ação penal. Segundo o STF e o STJ, os vícios do IP não contaminam a ação penal, pessoal. Tudo bem? Afinal, a investigação é meramente dispensável. Os vícios do IP são chamados endoprocedimentais. Eles só são alegados dentro do próprio inquérito. Tudo bem? E o inquérito também, ele é sistemático. Há de se respeitar a cronologia dos fatos e o caso concreto das circunstâncias. Instauração do inquérito policial, pessoal. Quando que se dá a instauração no inquérito policial? Tá? Se dá com a ocorrência da notícia crimes, pessoal, tá? Que é a notícia do crime. Como é que chegou o fato ao conhecimento do delegado, tá? Veja que é diferente da queixa-crime, pois muitas pessoas falam que darão queixa na lei de delegacia. Isso está errado, tá? Sendo esse termo equivocado. O correto era ir na delegacia dar a notícia crimes, tudo bem? A notícia crimes, ela é facultativa em relação aos cidadãos que poderão ou não denunciar a prática criminosa. Entretanto, é obrigatório em relação ao agente público, que ao saber do fato, deve denunciar a autoridade competente. Quais são as classificações da notícia crimes, pessoal? Ela pode ser espontânea ou imediata, através da própria atividade da polícia, no caso, própria investigação, chega-se ao crime, tá? O delegado, nesse caso, pode agir de ofício. A notícia crimes pode ser provocada ou imediata. Veja, através de uma representação ou uma requisição do juiz, ou do Ministério Público, ou do próprio ofendido, ou seja, mediante uma provocação de terceiros, eu vou instaurar o inquérito.
A notícia crimes pode ser coercitiva, decorrente de uma prisão em flagrante, quando o inquérito policial é instaurado a partir de um ato de prisão em flagrante delito, disse haver notícia crimes de cognição imediata, nesse caso. Última possibilidade, delação apócrifa ou delício ou notícia crimes inqualificada. É uma denúncia anônima. Por si só, importante, por si só, a denúncia anônima não seja abertura de inquérito, pessoal. É preciso que haja uma prévia pesquisa de precedência. Tudo bem? Notícia crimes espontânea, provocada, de cognição coercitiva e também a chamada inqualificada, a denúncia anônima. Beleza? A notícia do crime quanto ao procedimento pode ser, no caso de ação penal pública incondicionada, ela pode ser de ofício, mediante requisição de autoridade judiciária ou Ministério Público, tá? Ou a requerimento do ofendido, pessoal. Ou, nesse último caso, de quem tem a qualidade para representá-lo. Trata-se de um dever de instaurar o inquérito policial, independentemente de provocação, ação penal pública incondicionada. Já no caso da ação penal pública condicionada, por meio de uma representação ou de uma requisição do ofendido, ou ainda do seu representante legal, ou por meio da requisição do ministro da Justiça. Qual que é o prazo, pessoal, para o oferecimento dessa representação? 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato. O prazo tá de 6 meses do conhecimento da autoria. Por se tratar de um prazo decadencial, não será suspenso nem interrompido. Viu, pessoal? É um misto de interesse público juntamente com interesse particular. A representação no caso de ação penal pública condicionada pode ser apresentada por procurador. Tudo bem? Ação penal privada, pessoal, tá? De quem for qualificado para intentá-la. Caso não seja o próprio, pode ser seu representante com procuração com poderes especiais. Com base na Lei 9.099, pessoal, que está no edital de vocês, nos crimes cuja pena não ultrapasse 2 anos, não há abertura de IP. Haverá o lavramento de termo circunstanciado. Nesses casos de crime de menor potencial ofensivo, não há abertura de IP, nem lavratura de APF, pessoal. Nesses casos, é lavrado o termo circunstanciado, que consiste num breve relato dos fatos, com a qualificação dos envolvidos, devendo conter todas as informações importantes para o eventual oferecimento da denúncia. Observação, pessoal. Não se esqueçam, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da infração penal pode dar notícia do crime, inclusive por denúncia anônima. Haverá sempre um filtro, onde a autoridade policial, no caso o delegado de polícia, vai verificar a procedência das informações. E se provar a procedência, aí sim ele vai instaurar um inquérito policial. Caso seja indeferida a abertura do inquérito, tá? Existe recurso, pessoal, pelo delegado de polícia, a parte insatisfeita poderá recorrer administrativamente para o chefe de polícia. Artigo 5º, segundo ao CPP. Não é direcionado ao judiciário. Diligências do inquérito policial, pessoal. Artigo 6º. É um verdadeiro roteiro das ações que devem ser realizadas pelo inquérito policial. Primeiro, pessoal, deslocamento ao local do fato, do crime. Dirigir-se ao local para que não seja alterado o estado das coisas, até a chegada dos peritos, pessoal. Segundo, a apreensão dos objetos que tenham relação com os fatos, os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Terceiro, colheita de provas, pessoal. Todas as provas que servirem para o esclarecimento. 4. Primeiro, a oitiva do ofendido,
Depois, a oitiva do indiciado. Ouvir o ofendido junto a duas testemunhas. Proceder o reconhecimento das pessoas, das coisas e determinadas acariações. Determinar, se for o caso, o corpo de delito e qualquer outra perícia necessária. Identificação criminal. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datilascópico, pessoal. Tocar o piano lá e juntar a sua folha de antecedentes, se houver. Depois, averiguar a vida pregressa do indiciado sobre o ponto de vista individual, social e econômico. Veja, cabe ao delegado escolher essa ordem, não precisa ser exatamente nessa ordem. Inciso 10º, colher informações, novidade, hein, pessoal, de 2016, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência. O nome de contato da pessoa responsável pelo cuidado dos filhos. É uma novidade, pessoal. O CESP adora novidade, tá? Reconstituição do crime, muito importante. Além disso, constitui providência ser tomada pela autoridade policial a feitura da reprodução dos fatos, caso não contrarie a ordem pública ou a moralidade. Muita atenção! Os artigos 13A e 13B dessa nova novidade são relativamente novos. Atenção! No 13A, a escuta não precisa de autorização judicial. Já o 13B precisa de autorização judicial. Leiam lá o 13A e o 13B do Código de Processo Penal. Notar que a autorização para as conversas telefônicas para localizar a vítima, possivelmente vítima de um sequestro, não compreende as conversas telefônicas feitas entre os acusados. Logo, se o delegado quiser ter acesso a essa conversa, são necessárias autorizações judiciais, tá? Caso o juiz demore ou seja omisso em permitir a declaração, a localização da vítima, só assim poderá a autoridade proceder sem autorização judicial se demonstrar que a mora poderá trazer riscos. Artigo 13b, parágrafo 4º. Tudo bem? Vamos dar um tempinho aqui e já retornamos, pessoal. Um abraço.